Excitante. Porque saiu uma matéria, adivinha de quem? Do jornalista, que foi divulgada pelo jornalista André Chalder, uma investigação feita pelo Estadão. E eu vou falar sobre o Estadão aqui nesse começo de live, tá? Usar matérias do Estadão como base, uma matéria e uma coluna, porque tem tudo a ver com a direita brasileira e com o momento que a gente vive, né? Enquanto o grupo da direita mais atacado produz livros, monta um partido político, monta um aplicativo com conteúdo denso voltado a pensamento político no Brasil. O resto da direita vai muito bem, obrigado. Já tá na tela? Já tá na tela. Já tá na tela. Polícia Federal cita Gustavo com 2 T's Lima em investigação que apura lavagem de dinheiro do PCC. Empresa do cantor sertanejo é mencionada em rede de transações financeiras suspeitas. No relatório policial aparece também o pastor Valdomiro Santiago e o bicheiro Adilcinho. Eu realmente não sei quem é o bicheiro. O Adilcinho deve ser uma figura muito importante do carnaval carioca, mas o mais importante que a gente tem pra colocar aqui é que o nosso querido, nosso adorável Gustavo Lima, vulgo embaixador, tá? Ele aparentemente, e não é a primeira vez que a gente ouve falar disso, ele está circundado de amiguinhos, vamos dizer, deste grupo, dessa facção, o PCC. E antes, né, que venham os fãs do Oruan que falam, o Renan denunciando, isso aqui é uma perseguição ao trap, ao hip hop. Estamos aqui, nós, falando de um sertanejo de direita. O Oruan, um trapper, não diria de esquerda, né, mas que a esquerda passa pano. E agora o sertanejo da direita com estranhas relações. No que eu digo o seguinte, cara, se tiver relação e se tiver trabalho dos caras, cana pra esse vagabundo. Eu já não gosto dele, já não sou fã, tá? Se tiver, cana pra ele, tá? E veja só, o Riso botou aqui na tela, né? Lava Jato do PCC expõe complexa rede de transações financeiras do crime organizado. Novas provas da Operação Mafiosi desnudam movimentações com claros indícios de lavagem de dinheiro. Negócios feitos por um pastor da Igreja Mundial do Poder de Deus, um patrono do Salgueiro e pelo cantor sertanejo Gustavo Lima, passaram pelo sistema operado pelos criminosos. Defesa de acusado de ser concierge do PCC diz que ele é inocente. A do cantor afirma que transação que o liga à investigação é referente à compra de aeronave. Os demais não se manifestaram. Ponto seguinte, não é a primeira vez que ele é citado andando com essa turma, o caso Gustavo Lima. Não é a primeira vez também que a gente ouve, vamos dizer, essa turma goiana querendo ser candidata a presidente, não me refiro ao Caiado, me refiro, no caso, ao Pablo Marçal, tendo esse tipo de vinculação com essa facção criminosa, tá? E parece que tem um padrão, existem pessoas que movimentam dinheiro de maneira estranha, cursos, shows, tipo de movimentação, não estou falando que eles o fazem, tá? Mas é o tipo de movimentação perfeita para você fazer uma lavagem de dinheiro. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Uma entidade como o PCC adora lavagem, precisa de lavagem de dinheiro. Aí tem outros caras que tem essas operações que, assim, rodam bem, combinam. Não tô falando que eles fizeram, tá? E aí eles estão sendo investigados e aí um ou outro ponto aqui, ó, é encontrado. Um cara falou assim, essa era a igreja do Rodrigo Manga? Era a igreja do Rodrigo Manga. Lembrando que o ídolo novo da direita, Rodrigo Manga, era o missionário do Rodrigo Manga, candidato do pastor Valdomiro do Chapelão. O Rodrigo Manga, que vocês acham engraçadinho, ele é engraçado, né? Sorocaba vai ter foguete. O Rodrigo Manga, que é um populista de quinta, ele era um cara do Valdomiro, um vendedor de carro, pastor do Valdomiro, candidato, e hoje faz as gracinhas na internet, e a galera acha que tá tudo voando, né? Sim, amigos, só pra avisar, tá? Quem já viu o Renato comentando, Rodrigo Manga, olha lá, olha o Instagram dele, gozado, né? Facebook, gozado, olha só, era bem diferente, né? O missionário Rodrigo Manga. E sim, amigos, existem histórias que vinculam de alguma maneira certo político popular em redes sociais, sendo prefeito de uma cidade do interior, a uma turma aí. Sim, existem. Quem tá na política sabe, mas aí não é comigo, tá? Não tô falando de ninguém específico, aí não é comigo. Mas é importante só lembrar isso, porque as pessoas sempre estão aí prontas pra se apaixonar, né? O brasileiro se apaixona muito fácil, tá lá se apaixonando por mais um e já tem um tombo e vai ficar chorando, ninguém presta, né? E eu olho, né, assim, gente, Gustavo Lima, eu já expliquei as afiliações político-partidárias do Gustavo Lima, dado que ele é um sujeito que vive de shows em prefeituras ao redor do Brasil, portanto ele precisa de uma teia de relações políticas envolvendo prefeitos, né, vocês precisam entender a natureza do trabalho desses caras, é diferente da do Oruan. Acho até, vamos dizer, dado que a música dele não é sobre, vamos dizer, elogio ao tráfico, que ele é um problema menor que o Oruan. Mas que ele não seja, vamos dizer, descolado do modus operandi da sua ação
comercial, artístico e agora política, tá? Vamos lembrar que ele também estava estranhamente numa viagem de barco no Mediterrâneo, isso precisa ser colocado ali, com um cara que estava enrolado, encrencado com uma coisa de bet. Era ele estava com o ministro supremo, né? Gustavo Lima, barco, STF, é só procurar ali. Né? São essas coisas estranhas que vão envolvendo essas lideranças nossas, né? Que a gente fica... ó, veja só essa notícia. Ministro do STF caiado, a festa com poderosos em arte de Gustavo Lima. Cássio Nunes, o governador de Goiás, foram à festa do aniversário do cantor sertanejo na Grécia. Pessoal, like na live e compartilhe o link da live nos seus grupos do WhatsApp. Galera, todo mundo vamos dar like, a audiência tá bem baixa hoje, bem baixa. Todo mundo like. Hoje é quinta ou sexta, Riso? Sexta. Sexta, uau, semana já foi. E rápido, hein? Então o que eu quero dizer, galera, vocês percebem, né, como é tosco o conjunto de projetos de poder da direita, né? Vocês precisam entender tudo. Toda a direita tem projeto de poder e os únicos que são atacados por ter um projeto de poder são justamente os que assumem que precisam de um projeto de poder para levar à frente suas ideias, né? Então você pega hoje o projeto de poder União Brasil, Caiado, Gustavo Lima. É um projeto de poder específico de um grupo do Centrão que tem esse conjunto de relações e essa qualidade, tá? Outro é o do Pablo Marçal, vinculado ao PRTB, ligações muito estranhas dele, PRTB com aquela facção que eu estava citando, né? Bolsonarismo, uma das coisas mais toscas que tem, saiu até uma matéria do Estadão, não sei se você tem aí, né? Um artigo de opinião do Fabiano Lana. A direita está organizada, enraizada e pronta para o combate contra o PT. Aí a foto consiste do Nicolas, Freedom Fighter, o Pablo Marçal e o Gustavo Lima. E aí você olha, né, para essa foto, né, todos em algum grau, o Nicolas talvez não, né, mas os outros dois com certeza devidamente harmonizados, trembolonizados, com seus dentes de porcelana, talvez o Nicolas com dente de porcelana, né, vendendo para o público um bom mocismo cristão de um lado, do outro a prosperidade, do outro a putaria com sinais de romantismo e arrependimento, todos com amarrações muito fortes com o Centrão e enganando esse eleitor antipetista com um discurso fácil que esse cara quer ouvir, né? E, cara, a gente olha isso e fala, porra, mas a direita é uma bosta, né? E a direita brasileira não vai a lugar nenhum sendo uma bosta. E é verdade, a direita brasileira é uma bosta. Eu já fiz comparações entre a direita bolsonarista e o trumpismo, né? Por mais que eu ache muito estranho esse atual governo Trump, por mais que eu acho que as escolhas que vêm sendo tomadas pelo governo Trump não sejam exatamente prudentes, né? Mas pode ser que eles estejam 10 passos à nossa frente. Talvez o que a gente veja aí é uma verdadeira revolução sendo tocada pela galera do Musk, do Peter Thiel, uma verdadeira, vamos dizer, mudança de rota que eles estejam fazendo. Eu me refiro a essa política internacional nova, a essa postura dos Estados Unidos nova, me refiro a todo esse lance tecno-otimista dessa galera do Vale do Silício, me refiro ao DOGE, né, essa reforma interna da política, do sistema, do Estado americano, que vai fazer algo que a gente sabe que vai acontecer. Isso vai chegar aqui um dia, que é basicamente boa parte dos servidores públicos serem substituídos por inteligência artificial, porque sim, a alocação de recursos, o tocar da burocracia cada vez mais vai ser automatizado, você vai precisar menos de funcionários e burocratas, isso vai ser uma boa notícia um dia para o Brasil. Mas há uma ideia lá. A direita brasileira aqui não tem ideia nenhuma. A direita brasileira é um fim em si mesmo, é um jogo de popularidade em ficar, vamos dizer, conduzindo o eleitor para, vamos dizer, seus sentimentos mais aparentes, né? Tô falando isso porque as pessoas sempre falam, a direita é defensora do senso comum, né? Então basta ter o senso comum e você ganha. E a direita, ela fica o tempo todo tentando defender o senso comum. E o senso comum se expressa através do algoritmo. Porque se há um senso comum, quando você defende o senso comum, ou quando você age de acordo com o senso comum, enfrentando o senso incomum das esquerdas, você, né, é um defensor desse homem comum. Então, tem um problema aí que, por mais que você fique popular, você fica limitado às impressões do senso comum. Porque o senso comum, ele é um senso comum, ele não é um senso extraordinário. Tá? Por mais que você fique no senso comum, vamos dizer, com o pé no chão, né? O senso comum permite que você fique com o pé no chão, porque no fundo ele é um conjunto de impressões validadas pelo tempo que te dão segurança sobre as coisas. Você não vai inovar com o senso comum. E na prática, como você no fundo quer usar o senso comum para ficar tendo views e likes e votos, você não consegue abordar os problemas para além do senso comum.
A direita não consegue, a direita não tem projeto pro Brasil. Então quando eu olho aquela imagem, quando eu vejo assim que estamos discutindo seriamente Gustavo Lima como candidato a presidente do Brasil, eu falo, pô, isso aqui já não deu, isso aqui não vai a lugar nenhum.